tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo e hoje eu estou aqui para gravar o nosso plantão de dúvidas extraordinariamente na quarta-feira. A gente geralmente faz às quintas, né? Como vocês sabem bem, mas hoje a gente está fazendo na quarta-feira, no mesmo horário, tá? Então, mas na semana que vem faremos da mesma forma que das outras semanas. Terça-feira, às 3h30, a gente passa os vídeos da aula, e na quinta-feira, ao vivo, eu entro para conversar com vocês sobre as principais dúvidas. Espero que estejam todos bem, então vamos começar, tá bom? Eu tenho os mesmos informes de sempre, a gente vem colocando todos os vídeos que a gente fez, transmitiu e estamos fazendo no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube, chamado Escritório de Evidências. E lá vocês conseguem assistir todos os vídeos que já foram transmitidos, já foram passados, no seu ritmo. Então, expande a forma de adquirir o conhecimento de uma forma inimaginável. Vocês conseguem assistir o vídeo à noite, assistir o vídeo de manhã, tomando um café, comendo alguma coisa gostosa. Enfim, dá para seguir o ritmo de vocês. Dá, inclusive, para diminuir a velocidade. Pausar, diminuir a velocidade, enfim. Então, se inscreva, entra lá no YouTube, escreve Escritório de Evidências e se inscreva no canal. Lá você consegue se inscrever no canal, você curte os vídeos, e aí o YouTube começa a entender que você gosta desse vídeo, e toda vez que a gente postar um vídeo, eles vão recomendar para vocês esses vídeos novos, tá? O segundo informe é que para vocês inscreverem as suas dúvidas no formulário de avaliação. Então, lá é legal que vocês deem a opinião sobre como está sendo sua experiência com o curso, avaliar o que vocês acharam que deram certo, o que deu errado, qual assunto vocês gostariam de ver, de ouvir, e, principalmente, inscrever as dúvidas. Então, vocês veem os vídeos, as aulas na terça-feira, ou no YouTube na quarta-feira, na terça-feira à noite, quando quiser, e mandem as dúvidas via esse formulário. Porque a partir desse formulário que eu construo o plantão de dúvidas que, ao vivo, eu tento saná-las, né? Então, se não tiver dúvida, eu acabo não tendo muito o que fazer ao vivo aqui, às quintas-feiras, normalmente, né? E hoje, nessa semana, às quartas. Enfim, então, deve estar passando no chat aí do Centro de Mídias o link do YouTube, né, para vocês assistirem os vídeos anteriores, o link de avaliação e de dúvidas, para vocês inscreverem as dúvidas, e também um link de acessar os materiais utilizados nas salas de aulas. Tá bom? Então, eu vou cortar para minha tela. Eu tenho ainda alguns informes, mas eu acho que já ainda dá para fazer pela tela. Tá? Eu já peço possíveis desculpas, porque está tendo uma obra por aqui em casa, então, às vezes, agora eles deram uma acalmada, mas às vezes vem um barulho grande, eu vou fechar meu microfone e quando eles pararem eu volto, mas isso é questão de 5 segundos. Então, eu já peço desculpas por antecedência, tá? Então, vocês devem estar assistindo a minha tela aí no computador, no celular de vocês, e vocês vêm aqui no YouTube, insere lá no link YouTube, e escreve aqui no pesquisar Escritório de Evidências. E vai aparecer, além da música Evidências do Chitãozinho Chororó, vai aparecer o nosso canal aqui. Lá vocês conseguem se inscrever, curtir. Eu vou pegar aqui um vídeo que a gente acabou de colocar. Vocês conseguem se inscrever, assistir a aula, tudo aquilo que eu já venho falando e falei hoje. Curtir e, principalmente, alterar a velocidade. Então, novamente, eu venho falando aqui para vocês como alterar a velocidade. Você vem aqui no player do YouTube,
YouTube, escreve e clica aqui detalhes. No detalhes, você coloca a velocidade da reprodução que você quiser, inclusive uma velocidade personalizada. Beleza? Então, simples, vocês conseguem assistir pelo YouTube os vídeos já passados e alterar a velocidade de acordo com o seu ritmo. E, além disso, você pode vir aqui na descrição do YouTube, do vídeo do YouTube, e você clica nesse link aqui. Nesse link aqui vão ter todos os materiais já utilizados. Aqui já está indo para o material da aula 7 do 7, que foi quando aquele vídeo foi... Ontem, no caso, né? Que foi quando aquele vídeo foi transmitido. E aqui vocês conseguem verificar a atividade, a base de dados utilizada. Tá? Aí vocês baixam da maneira que vocês já sabem baixar, arquivo do YouTube, do Google Drive. Vocês clicam com o botão direito e apertam fazer download. Enfim, mas acho que a gente vem falando que era interessante vocês irem construindo comigo as planilhas enquanto assistem às aulas, mas eu vou trocar a minha sugestão e vou falar para vocês assistirem a aula primeiro, para quando vocês assistirem a aula agora no Centro de Mídias para fixar, e quando vocês forem aplicar o conhecimento na base de dados nessa pasta aí que está na tela de vocês, vocês assistem pelo YouTube e vão pausando e colocando e vão fazendo os exercícios conforme a gente vai fazendo no vídeo. Beleza? Porque acaba ficando meio corrido mesmo, vocês fazendo no YouTube, no Excel, no computador de vocês, vendo no celular o que eu estou fazendo, e é uma coisa nova, é uma coisa complicada às vezes, então acaba embolando tudo e no final perde o fio da meada. Então, vamos calma com calma, pausar, verificar ver a aula aqui no Centro de Mídias ao vivo que a gente está fazendo, e depois, quando forem assistir no YouTube, vão pausando e fazendo junto com a planilha, tá bom? E de novo, inscrevam as dúvidas para a gente conseguir fazer o plantão legal, tá? Eu vou compartilhar, eu vou entrar aqui no Excel para a gente, como não chegaram nenhuma, como não chegou nenhuma dúvida pontual, na verdade chegou uma e eu vou passar durante o plantão, eu vou repassar o que foi falado ontem num exercício talvez um pouquinho mais simples, que dê para verificar, que dê para analisar no olhômetro para vocês entenderem o que está acontecendo por trás da análise, do que está acontecendo por trás do Excel, tá bom? Então, abrimos nossa pasta de trabalho em branco, damos o zoom, como sempre, para ficar a boa visualização de vocês, e construímos uma planilha em branco. Eu vou utilizar uma sugestão da Ana, eu posso falar o nome dela porque ela assinou o comentário no formulário, professora de Educação Física, eu gostei, ela deu um exemplo que ela quis analisar, e eu achei interessante o exemplo, eu vou utilizá-lo. Já utilizei acho 2 plantões de dúvidas atrás e vou utilizar agora. A ideia é, vamos pensar numa sala de aula que praticou algum esporte. E os aluninhos tiveram diversas tentativas para acertar o gol e acertaram determinado número de gols, e a gente quer ver a proporção de acerto, erro de cada aluninho, tá bom? Simples, né? A gente quer verificar e a gente vai repassar por todas as nossas, por todas as funções que utilizam a lógica if-else, que foi vista na aula de ontem, utilizando esse cenário, tá? Então, só para explicar o que é o cenário da análise que a gente está fazendo.
Então, vamos começar construindo a nossa planilha. A gente clica aqui na primeira célula e coloca a primeira variável, que é um ID, né? um código do aluno. Código aluno. Beleza? Código 1, 2, 3. Lembra, já passei essa dica para vocês. Quando você precisa fazer uma sequência grande dessa, de 1, 2, 3, 4, 5, até 1000, até 100 mil, até 10, 20, que seja, você não precisa ficar escrevendo um a um. Lembra? Eu sempre falo para vocês, eu sou preguiçoso. Eu quero que o Excel trabalhe para mim. E isso é uma coisa que o Excel ele trabalha para você. Se você seleciona essas três primeiras entradas da sequência e pega nesse canto inferior direito da célula, quando vira, vocês percebem que vira uma cruzinha branca com uma cruzinha preta. Você clica com a cruzinha preta e arrasta até quando você quiser, vamos pensar 25, ele criou essa sequência para você de 1 em 1. Então, ele faz a mesma coisa para data, ele faz a mesma coisa para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Agora a gente fez um código aluno de 1 até 25. Então, na nossa sala de aula, temos 25 alunos. Vamos pensar no esporte utilizado, no esporte realizado. Vamos pensar apenas em 2 esportes para conseguir facilitar e simplificar o exemplo. Vamos pensar em futsal e handebol. Futsal. Ó, nota que se eu fizer a mesma coisa e arrastar, ele percebe que não tem uma ordem ao falar futsal. Ele vai simplesmente replicar o que está dentro dessa célula. E se eu replico para cá, ele vai lá e arrasta o futsal. Ele apenas replicou. Eu não precisei ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e colando para todas as células. Ou não precisei ficar escrevendo para todas as células. Lembra? Sou preguiçoso, quero que o Excel trabalhe para mim. Vamos pensar que 17 alunos praticaram futsal e o resto praticou handebol. Até 24 alunos. Eu tinha falado 25, mas tem 24. Vamos pensar agora nas tentativas que cada um teve na prática, no esporte. Eu já, nos plantões de dúvidas, falei sobre uma função que se chama aleatório entre. E eu vou falar de novo de uma forma lenta para conseguir entender o que está por trás. Lembra, para eu começar uma função no Excel, eu aperto igual. Sempre aperto igual. Por quê? Eu apertando igual, o Excel ele começa a entender que você quer falar, se você quer fazer uma função. Lembra do teatrinho que eu fiz no plantão de dúvidas passado? O teatrinho você, quando está fazendo uma função com o Excel, você está dialogando com ele, certo? Então, quando você aperta igual, você dialoga, você fala igual para o Excel, ele entende que você quer fazer alguma função, algum tipo de função. E ele pergunta para mim, Vinícius, qual função você quer fazer? E eu respondo para ele a função que eu quero fazer. Nesse caso, o nome da função que eu quero fazer se chama aleatório entre. O que eu quero fazer? Eu quero aleatorizar, pegar de uma forma aleatória, de uma forma sorteada, o número de tentativas que o aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6 teve na prática do futsal e do handebol. Então, eu apertei igual. O Excel fala, beleza, Vinícius, eu entendo que você quer fazer uma função, mas qual função você quer fazer? E eu respondo, Excel, eu quero fazer a função aleatório entre. E abro parênteses. O Excel, ele precisa de mais informações para conseguir fazer esse aleatório entre. Então, eu abro parênteses aqui e ele pergunta, beleza, você quer tirar números aleatórios entre qual número e qual número?
Qual que é o limite inferior? Qual que é o limite superior? Porque pensa, vamos supor que eu tenho uma urna, e eu tiro aleatoriamente, sorteio aqui, bolinhas para verificar a quantidade de tentativas que o aluno 1 teve o aluno 1 teve no futsal, certo? Eu quero fazer isso. O Excel vai fazer isso. Só que ele precisa saber qual que é o número mínimo dessa bolinha e qual que é o número máximo dessa bolinha. Vamos pensar que todo mundo teve a sua vez. Então, pelo menos, todos os alunos tiveram pelo menos uma tentativa. E o máximo foi... Então, eu estabeleci um diálogo aqui com o Excel. Eu falei, igual. Aí o Excel entende. Beleza, Vinícius, você quer fazer uma função. Qual função você quer fazer? E eu escrevo, aleatório entre. Quero que você aleatorize entre... Aí o Excel me pergunta, entre o quê? E eu respondo, entre 1 e 15. Então, um aluno que teve o menor número de tentativas, possivelmente vai ter uma tentativa. E o aluno que teve o maior número de tentativas, teve possivelmente 15 tentativas. Vamos clicar e vamos arrastar para todo mundo. Arrastamos e aleatorizamos bonitão para 24 alunos de uma forma rápida. Ou seja, o Excel para o aluno 1, ele, dentro dessa urna, que tinham inúmeras bolinhas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ele foi lá, pegou na urna, sorteou, fez aquele fuzuê todo, sorteou e deu 3. Para o segundo aluno, ele fez a mesma coisa e deu 9. Para o terceiro aluno, ele sorteou e deu 12. E assim sucessivamente. Tranquilo, né? Simples, bonito o que acabou de acontecer, né? E agora, vamos pensar na quantidade de gols. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai falar, Excel, quero fazer uma função, então eu aperto igual. Qual função você quer fazer? Aleatório, entre. Também quero que aleatorize. Aleatório entre... Qual o número? Qual que é o número inferior? 0, né? Ele pode não ter feito, o aluno pode não ter feito nenhum gol. Então, o menor número de gols possível é 0. E qual que é o maior número de gols para cada aluno? É a quantidade de tentativas que ele teve. Então, eu clico no número de tentativas dele. Eu seleciono que o meu limite superior é a tentativa, a quantidade de tentativas que o menino, o aluno, teve. E fecho o meu parênteses. Então, aconteceu a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui. O aleatório entre. Eu comecei estabelecendo um diálogo com o Excel. Igual Excel. Aí o Excel, beleza, Vinícius, você quer fazer uma função. Qual função você quer fazer? Eu quero fazer a função aleatório entre. Aleatório entre. Ele fala, beleza, eu vou tirar um número aleatório, mas entre quais números? Aí você vai ter que falar quais números são. Nesse caso do gols, ele pode ter feito no mínimo 0 gols e no máximo a quantidade de tentativas que ele teve. E vai lá e faz. Você percebe que ele fica aleatorizando sempre, ele fica rodando sempre esse comando, em específico para isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar e selecionar essas colunas que tem um aleatório entre, copiar, apertar Ctrl C, e apertar com o botão direito nas colunas e no colar especial. No colar especial, você vem aqui em valores. Então, ele tira uma foto do que está acontecendo agora, exatamente agora. E ele... Vou fazer só para esses dois primeiros aqui. E vou colar
especial, colar valores. Então, esse daqui, esse primeiro aqui, que eu copiei e colei e tirei uma foto, ele antes era a função aleatório entre, que ficava sorteando sempre que eu fazia um comando no Excel, só que agora ele é 10. Ele simplesmente é 10. Se eu clicar em outra célula que eu não fiz esse procedimento, clicar aqui, ele não é o número, ele é uma função aleatório entre. Só que ele vai ficar aleatorizando sempre. Eu não quero que aconteça isso, eu quero tirar uma foto. Então eu vou lá, copio e colo o valor. Pronto, fechou. Agora, nenhum daqui é função. Eu posso fazer o que eu quiser, que ele não vai ficar refazendo esse sorteio. Beleza? E vamos pensar na proporção. Proporção tentativa-gol. O que é uma proporção tentativa-gol? É a quantidade de gols que eu tive com relação à tentativa, a quantidade de tentativas que eu tive, certo? Então, o que é? Igual. Excel, eu quero fazer uma função. Ele já está em alerta. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a quantidade de gols de cada aluno e vou dividir pela quantidade de tentativas de cada aluno. Então, esse aluno 1, ele teve 10 tentativas e 3 gols. Logo, a proporção tentativa-gol é 3 dividido por 10. Ou seja, 0,3. Certo? Vamos fazer tudo isso para o resto. E diminuir o número de vírgulas. Sim. Não tanto. Então, a gente consegue ver aqui que a gente tem umas pessoas que tiveram uma proporção baixa. Tipo, esse cara, o aluno 7, o estudante 7, ele teve 4 gols em uma tentativa de 13. O aluno 2, ele teve 4 gols também, mas ele teve 5 tentativas, então a sua proporção é maior. Enfim, criamos o cenário para analisar e para replicar as funções, as fórmulas que a gente viu e aprendeu ontem, na aula de ontem, que já está no YouTube. Beleza? Vamos pensar em uma legendinha aqui. Legenda. Vamos pensar proporção e categoria. Vamos pensar que a quantidade de gols que você fez vai verificar se você precisa treinar mais, tá ok ou tá ok. Vamos pensar em 2 categorias só. Então, vamos pensar nas pessoas que tiveram uma proporção até 0,5, eles precisam treinar mais. Treinar mais. E se a pessoa, o aluno, teve a partir de 5, 0,5, a partir de 0,5, tá ok. Ok. Beleza, né? Vamos agora legendar para todos esses alunos, esses 24 alunos. Esse daqui, por exemplo, no olhômetro, a gente sabe que 0,3 é menor do que 0,5, né? Então, o aluno 1, ele tá ok ou ele precisa treinar mais? Não, ele precisa treinar mais. Já o aluno 2, ele acertou 80% das vezes que ele tentou. Então, ele tá ok ou ele precisa treinar mais? Ele tá ok, porque 0,8 é maior do que 0,5, certo? Então, categoria. O que a gente vai usar? A função C, que a gente viu ontem. Então, lembra, eu começo uma função com igual. Agora, o Excel, ele sabe que eu quero fazer uma função. Certo?
Então, eu aperto igual, o Excel entende que eu quero fazer uma função e ele me pergunta, Vinícius, qual função você quer fazer? Eu quero fazer a função C. E abro parênteses. Beleza, Vinícius, você quer fazer a função C? Tá bom, mas eu preciso de algumas informações. O que você está testando? Qual que é a condição lógica que você está testando? Ah, eu quero ver apenas C. A proporção é menor do que 0,5. Mas ele precisa também a condição que ele quer avaliar, e ele precisa, tá bom, Vinícius, essa é a condição que você quer, mas eu preciso também, me fala o que você quer que eu retorne, o que você quer que eu responda para você caso realmente aconteça isso, caso a 0,3 seja menor do que 0,5. O que a gente quer que ele me retorne? Treinar mais. Então a gente coloca entre aspas sempre treinar mais. E caso contrário, e se não for verdadeiro, o que você quer que me retorne? O que você quer que eu retorne para você? Agora eu falando como Excel. Ok. Dei o Enter. O aluno 1, conforme já antecipado, ele precisa treinar mais. Por quê? Porque 0,3 é menor do que 0,5. Logo, a condição é verdadeira. Então, se a condição é verdadeira, ele vai me retornar treinar mais. Se a condição for falsa, ele vai me retornar ok. Vamos fazer isso para o resto. Esse daqui foi ok, né? Por quê? 0,6 é maior do que 0,5. E assim sucessivamente. Beleza? Legal, né? Tranquilo. Vou desenhar aqui. Acho que dá para desenhar. Perdoa minha habilidade com o mouse. O que a gente está fazendo? A gente tem uma condição. Isso tem num slide bonitinho, se vocês acessarem naquela página que eu falei. Lógica. Uma condição lógica. Certo? Certo? E eu quero ver se ela é verdade ou se ela é falsa. Se ela for verdade, ela vai me fazer alguma coisa, vai me retornar alguma coisa. A coisa que a gente quer, sei lá, é um coração. Se for falsa, vai me retornar outra coisa, uma carinha triste. Então, se eu der para o Excel, Excel, verifica essa lógica aqui para mim. Se for verdadeiro, ele vai me dar coração, ele vai fazer coração. Se for falso, ele vai me dar carinha triste. Por exemplo, foi uma coisa que eu criei agora. O que a gente fez aqui? A gente fez exatamente a mesma coisa. Tinha uma condição lógica, que é ser menor ou maior ser menor do que 0,5. Se for menor, precisa treinar mais. Se for maior, tá ok. Beleza? Vou selecionar a borracha aqui. Fechado? Vamos pensar agora em outra categoria. Vamos pensar que a partir de 0,75, a pessoa é craque. Certo? Então, se a pessoa acertou até 0,5, ou seja, metade das vezes que ela teve a tentativa, ela acertou. Se ela acertou até metade, ela precisa treinar mais. Se ela acertou entre 0,5 e 0,75, ela tá ok. E se for a partir de 0,75, uma pessoa que todas as tentativas que teve, meteu gol. Na linguagem de boleiro. A pessoa é craque. Tá? Então, vamos criar aqui a categoria 2. Nesse caso, a gente tem várias condições e a gente quer encadear uma na outra. Então, a gente usa a função ses. Igual ses. Eu não vou ficar fazendo diálogo sempre, tá?
Então, mas o que aconteceu? Eu apertei igual o Excel. Beleza, Vinícius, você quer uma função? Qual função você quer? Cs. Beleza. Então, eu preciso da informação. O teste lógico 1, que é se a proporção tentativa-gol, na verdade é gol-tentativa, é menor do que 0,5, eu quero que você me retorne treinar mais. Se a proporção gol-tentativa for menor do que 0,75, eu quero que você me retorne ok. E se a proporção gol-tentativa for maior do que maior ou igual que 0,75, eu quero que você me retorne craque. Beleza? Então, esse daqui, de novo, eu preciso treinar mais. Esse daqui é craque. O 2 é craque, porque ele acertou 80% das vezes que ele tentou. Certo? Beleza. Tranquilo. A diferença uma da outra é que em uma a gente precisa apenas, a gente pode só colocar apenas uma condição, certo? Que era só menor do que 0,5 ou maior que 0,5. Para a categoria 2, a gente coloca várias condições, encadeia uma na outra. E essa é a simples diferença de C e Cs. A C, você coloca apenas uma condição, e a função Cs você coloca e encadeia inúmeras condições. No nosso caso, a gente colocou 3 apenas. Eu vi que já está terminando o meu tempo também, então vamos pensar em alguns exercícios apenas para fixação. Vamos pensar em quantos gols futsal tiveram no futsal. Vamos pensar nisso, tá? E quantos gols tiveram no handball, tá? O que a gente vai usar? A função que a gente vai usar? O soma-C. O que ele faz no soma-C? Ele soma, ele vai somando quando alguma condição é verdade. Então, no caso, a gente vai usar a função soma-C e abre parênteses. O que ele pede? Ele pede o intervalo que ele vai verificar a condição, no caso, é a coluna de esportes. Ele pede o critério que você está avaliando, no caso, se a célula for igual a futsal, e o intervalo da soma. Então, se for verdade, ele vai somar. Se não, não. Que é a coluna dos gols. Selecionei, fechei, etc. Deu 72 gols. Bastante, né? O que ele fez? Esse daqui é futsal? Então soma 3. Esse daqui é futsal? Então soma 3 mais 4, 7. Esse daqui é futsal? Então soma 3 mais 4 mais 3, 10. E vai. Chega nesse cara aqui, ele está avaliando. Esse daqui, esse aluno 21, esse daqui é futsal? Não. Então esquece, eu não vou somar. Beleza? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o handball, mas ao invés do critério ser futsal, o critério é handebol. E fecha. Então, a quantidade de gols que teve no futsal foi 72 e a quantidade de gols no handebol foi 32. A gente, automaticamente, por meio dessas funções, a gente conseguiu somar esses números. Vamos pensar na média de gols, futsal. E média de gols, óbvio, do handebol. A gente vai fazer a mesma coisa. É a função média C. A única diferença é que a gente vai usar a média C. E ao invés de somar, ele vai tirar a média. Então, ele pede exatamente a mesma coisa. Ele pede o intervalo que ele vai verificar o critério, que é, no caso, a função, a coluna de esporte. O segundo argumento é quando o esporte, de fato, é futsal. E o intervalo da média é a quantidade de gols, é a coluna de gols. Então, fechou. Então, por aluno que jogou futsal, a média
de gols desses alunos é de 4,2. Vamos pensar agora no handebol? Fazendo a mesma coisa, só que ao invés do critério ser futsal, o critério é handebol. Fechamos? 4,57. Então, apesar do número de gols no handebol ser muito menor, por exemplo, a quantidade de pessoas que jogou é menor também. Aí você consegue verificar que a média de gols no handebol é maior do que no futsal. Beleza? Eu vou pensar aqui em outra função que a gente passou, que é a função Conte-C. A gente já fez em alguns plantões essa função Conte-C, mas vamos verificar aqui. Quantos são craques? Quantos craques? A gente vai pegar igual e usar a função Conte-C, certo? E abre parênteses. O que ele vai fazer nessa função? Ele vai contar quando quando o critério que você colocar for verdadeiro. No caso, o nosso critério é quando o aluno que a gente está avaliando for craque. Onde está isso? Está nessa coluna G, né? Que é a coluna da categoria 2. A gente clica aqui, que é o intervalo que ele vai verificar o critério, e ele vai contar quando for craque. Fecha aspas, fecha parênteses. Então, a gente tem 10 craques na nossa sala. Vamos contar no olho para entender o que está acontecendo? Se tivesse 1000 pessoas, a gente não conseguiria contar no olho. Mas como tem 24, a gente consegue. Esse é o primeiro craque, que é o aluno 2. O aluno 8 é outro craque, então temos 2 craques. O aluno 9 também é craque. O aluno 12 também é craque. O aluno 16 também é craque. O aluno 17 também é craque. E vai contando quantos craques tem até chegar 10. São os que estão destacados para você. Beleza? Beleza? A gente poderia fazer a mesma coisa. Quantos alunos precisam treinar mais? Quantos alunos estão ok? E assim sucessivamente. Utilizando o Conte-C, utilizando o Conte-Cs e assim sucessivamente. Vamos pensar também... a gente queira... Na verdade, essa foi a única dúvida em particular que chegou para cá, que é a gente quer pintar a nossa célula bem bonitona, deixar a planilha bem colorida, para quando o aluno for reprovado, for aprovado. É craque, precisa treinar mais e tá ok. Vamos formatar a nossa célula de uma forma automática para que eu não precise, para o cara que precisa treinar mais, pintar de vermelhinho. Vamos pintar aqui de vermelhinho. Para o cara que tá craque, pintar de verdinho. E para o cara que tá ok, pintar de amarelinho. Eu não quero ficar fazendo isso manualmente. Eu sou preguiçoso. Eu quero que o Excel faça isso para mim. Então, vamos entender como fazer isso. E a gente vai utilizar a ferramenta do Excel chamada formatação condicional. Então, como a gente faz isso? A gente pega essa coluna, a coluna que você quer formatar, e seleciona, aperta e seleciona a coluna inteira. Ou seleciona a quantidade inteira de dados que você quer selecionar. E aperta na aba da página inicial, formatação condicional. Tá claro na primeira aba da página inicial, você consegue encontrar a formatação condicional. Talvez no Excel de vocês não seja exatamente aí, mas tem. É só fuçar que tem a formatação condicional. Ou, se você quiser procurar no Google, procure. Onde está a formatação condicional no Excel versão tal? Aí você coloca a versão que você tem. Na minha já está aqui na aba página inicial, aqui na cara tem a formatação condicional. E a gente clica na formatação condicional. O que a gente quer fazer? A gente quer realçar regras de células quando
Quando acontece o quê? Quando um é igual a treine mais, outro é igual a craque e o outro é igual a ok. Então, eu aperto igual a, ou texto que contém, tanto faz, eu clico aqui e aperto. É só seguir o passo a passo. Nova regra de formatação. Estilo clássico, fórmulas que formatar apenas células que contêm o valor da célula é igual a... Aí você coloca o que você quer colocar. Igual a treinar mais. Opa, não coloca treinar mais. Formatar com preenchimento vermelho e texto vermelho escuro. Pronto, ok, apliquei. Então, ele realçou automaticamente que cada aluno que precisa treinar mais com esse vermelhinho. Beleza? Vamos fazer o mesmo para o craque e o mesmo para o ok. Igual a ok. E, ao invés de ser vermelho, a gente coloca amarelo. Ok. E a mesma coisa para o craque, formatação condicional, realçar regras de célula, igual a craque. E ao invés de preenchimento vermelho, a gente coloca preenchimento verde. Então, se eu for colocando 1.100.000 alunos um a um aqui, eu ia demorar bastante para ficar pintando cada um que é craque, cada um que precisa treinar mais, cada um que precisa, que tá ok, e assim sucessivamente. Eu, formatando condicionalmente, eu dou uma condição pro Excel aqui, e ele vai avaliar. Ó, se for igual ao treinar mais, eu vou pintar de vermelho. Se for igual a craque, eu vou pintar de verde. Se for igual a ok, eu vou pintar de amarelo. Eu posso colocar inúmeras condições. Eu só coloquei uma, que é de treinar igual a um certo número. Se eu quero que seja por proporção, eu venho, seleciono a coluna que eu quero avaliar e fazer essa formatação, e eu clico realçar regras de célula maior que, menor que. Por exemplo, se for maior que 0,75, eu quero que me dê verde maior ou igual, né? Então, eu só preciso apenas seguir as regras e o passo a passo que o Excel vai me dando, porque ele está estabelecendo uma conversa, ele está estabelecendo um diálogo com você. Ó, formatar apenas células que contenham o valor da célula é maior ou igual que, aí você coloca o nome. Beleza, quando isso for verdade, formata com preenchimento verde. Beleza. E foi lá, selecionamos bonitão. Para reprovado e aprovado a mesma coisa. Ó, vamos pensar em menor do que formatação condicional, menor do que realçar regras de célula, menor que, e clica, menor que 0,5. Preenchimento vermelho. Estabeleci uma conexão. Ó, Excel, por favor, você pode formatar apenas células que contenham o valor da célula menor do que 0,5? Beleza. O Excel responde, posso. Você quer que eu formate como? Formata com preenchimento vermelho. Formata com o texto vermelho. Formata com o que você quiser. Formato personalizado e assim sucessivamente. E foi. E assim sucessivamente. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E eu desativei meu vídeo sem querer. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas mensagens. Tem chegado mensagens muito legais, muito bacanas de eu estou agora começando a ver o Excel, estou começando a aprender. Eu já vi faz tempo e agora estou retomando, muito obrigado. E eu amo ficar lendo essas mensagens, eu acho fascinante. Então, muito obrigado por elas. Os informes continuam os mesmos. Sigam a gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube para conseguir acompanhar o curso com esse jeitão que a gente tinha falado, pausando, personalizando a velocidade e assim sucessivamente. Inscrevam as suas dúvidas no nosso formulário, avaliem a aula, deem sugestões, deem pitacos, deem ideias do que você quer que eu faça na próxima
no próximo plantão de dúvidas, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela visualização. Eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.